So box, box, box. I remember to drink. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1! Resultado do Grande Prêmio da Austrália finalmente confirmado. Não é só o Drogovic que vai testar na Fórmula E na segunda-feira em Berlim, e os danos para o George Russell aumentaram. Eu sou Felipe Junqueira. Eu sou Aninha Ramos e este é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? Okay. Finalmente temos um resultado do Grande Prêmio da Austrália. Demorou só 15 dias, né? Maravilha. Então, Só. Ferrari perdeu, Haas perdeu. Os dois tinham entrado com recursos, a Haas para ver se o Hülkenberg finalmente terminava no pódio, e a Ferrari para ver se consertava a bobagem que o Sainz fez. Então, vamos nós. Fica tudo como está, mas não fica exatamente como está, né? Porque a gente teve aí 15 dias de discussões, vai para cá, vai para lá, e novas provas da Ferrari que, na verdade, não eram nada. Fica tudo igual, mas não fica tudo igual exatamente, né? Eu acho que foi muita discussão por nada, para começar. No caso da Ferrari, especificamente, a penalidade para mim foi clara. Ele cometeu um erro, ele foi otimista demais naquela largada com pneus frios, né? E a Ferrari lutou pelo piloto, não tá errada, mas os argumentos ali, as justificativas foram bem rasos. A FIA deu uma lapada na Ferrari com os argumentos que eles usaram. Não sem razão, né? Não sem razão. Porque era o sol e um exemplo de um negócio que aconteceu em 2014, quase 10 anos atrás. Assim, não é exatamente uma estratégia vencedora, como não foi, né? Não foi a lugar nenhum. Olha, usaram uma telemetria para dizer que o Sainz freou antes do Que não faz, Alonso, não freou olha só, tarde. não faz Ele o pode ter menor freado sentido. antes do Alonso. Exato, não faz o menor Não faz diferença sentido. nenhuma. Se você freou antes do cara que estava na sua frente, então você tem a obrigação de não bater na bunda dele? Eu não entendi essa parte da justificativa da Ferrari. Tipo, eu freiei antes dele. Sim, mas você continuou batendo nele. Então, ok? Alguma coisa de errado você fez. Então eles usaram isso, usaram a questão dos pneus frios que outros pilotos reclamaram, mas outros pilotos reclamaram e não bateram na bunda de ninguém. Até bateram. Mas bateram Logan Sargent está aí para isso. Mas tantos outros não bateram, né? O Sainz veio com a justificativa de que estava com o sol nos olhos dele, que, cara, desculpa, assim, mas isso foi realmente de... Nossa Senhora. Sério, Sainz. Sério. E tem uma questão muito grave que eu acho que, assim, você tentar justificar, o sol estava no meu olho, eu freiei antes dele, ok, mas você bateu nele. Assim, eu nem acho que o Sainz, eu vi vários argumentos porque o Sainz ia passar reto na curva. Não acho que ele ia passar reto na curva, ele fez a curva. Só que não interessa. Ele fez a curva, tinha um carro na frente dele ocupando o espaço e ele tomou o espaço que legalmente era de outro carro. Você pode ter feito tudo certo. Infelizmente, o resultado deu errado. É isso. Acabou. A minha análise é que ele foi extremamente otimista na hora que ele fez aquela curva. Sim. Ele não ele estava com muita vontade de pegar aquela posição, e certíssimo ele. E justo, sprint de 2 voltas para terminar a corrida. A gente sabia que ia dar zebra, entendeu? Todo mundo sabia que um piloto pelo menos, ia fazer uma borrada ali. Isso era certo. Exato. Sim, então, assim, eu não julgo o erro dele como um erro crasso, não julgo o erro dele como um erro horroroso. Como foi o do Sargent. Exatamente. O do Sargent foi muito pior, porque o Sargent deu de Nakajima pai. Todo mundo freando, Ele fala, não vou frear e tchau. Ele passou por cima do De Vries. O do Sainz não foi tão grave. Mas o Sainz foi otimista, só que o resultado foi muito, muito além, dive né? Bomb, famoso dive bomb. Tipo, famoso dive bomb. É aquela coisa, teria dado certo se não existisse o outro carro. Concordo. o do Sargent, por exemplo, não ia ter dado certo. Esse ia passar reto na curva, não interessa o que ia acontecer. O Sainz ia fazer a curva? Ia. Contanto que não tivessem outros pilotos. Mas, infelizmente,
Tinham. E Existia é outro isso. piloto. Então, ele tinha que ter levado mais em consideração o sol nos olhos dele, o pneu frio, né? O outro piloto que estava ali na frente dele. E ele foi otimista demais. Foi isso. Assim, foi um erro para tomar punição que numa situação diferente da que foi, ninguém estaria discutindo isso. Então, se a discussão fosse... Tem duas coisas que eu acho que poderiam ser discutidas. Número 1, a punição foi dada muito rápido e o piloto não teve a oportunidade de se defender. Ok. Não é o padrão para todas as punições, concordo, ok. Assim, duvidoso se isso justificaria não dar a punição, mas é um argumento que existe, né? Eu discordo, Beleza. mas ok. Segue o Não, baile. sim, não estou falando que mudaria o resultado. Porém, é um argumento que você pode até ir usar ele. Só que assim, vai fazer alguma diferença? Não vai. Não. Porque assim, vamos supor, tá? Vamos supor o seguinte. Em vez de o sol estava no meu olho, não sei o quê, o meu pneu furou e eu bati no Alonso. Seria suficiente para ele não levar a punição? Não, porque não interessa. Não interessa. Você fez uma manobra numa corrida que deu errado e que obviamente daria errado, porque para ela dar certo o outro carro tinha que não existir, você vai levar uma punição. É simples assim. E acabou. Você poderia argumentar, poxa, a punição realmente foi dada muito rápido, ele não teve problema. Ok, isso aí você pode argumentar, cara, até o fim da vida. Beleza. Não acho que mudaria, porque a punição é a punição. Mas assim, ou você poderia ir para o outro lado e falar assim, poxa, mas né, ninguém puniu o Sargent, ninguém puniu o Gasly. Ok, você pode ter essa discussão. Nada muda o fato de que a punição do Sainz foi correta. Então, é isso aí. Como você falou, a Ferrari está certa de brigar pelo piloto? Com certeza. Tem que brigar por todos os pontos possíveis. Porém, nunca ia dar certo. Eu não o da via Haas como. também, né? O da Haas também, aliás. Sabe? Tipo, o da Mas Haas assim, é pior o da ainda. Haas, eu não sei se o da Haas é pior ainda, porque eu acho que a Haas... porque eles estavam... Não, eles estavam... Olha só, eles estavam tentando obter um resultado que nunca existiu. Em momento algum o Huckenberg estava no pódio, entendeu? Em momento algum porque eles existiu. contam com um argumento que também está rolando bastante em defesa do Sainz, de que aquela volta não existiu. Pois é, mas não é assim que a Fórmula 1 funciona. Não é Pois assim que o é. esporte funciona, entendeu? Pois é. Nenhum esporte funciona assim. Uma coisa é, para grid, né, em função do grid, aquela volta não foi considerada, as mudanças de posições daquela volta não foram consideradas. Mas a volta existiu. As coisas que aconteceram na volta existiram. O evento do Carlos Sainz bater no Alonso existiu. Exatamente. Então, não é porque eles desconsideraram o grid alterado, né, pelas confusões da volta, que eles não vão punir o piloto por cometer um erro. E tem um ponto ainda, além desse, que é o seguinte: a desconsideração do que ocorreu nessa volta, as trocas de posição e coisa e tal, está de acordo com a regra da Fórmula 1. Ninguém cruzou a linha, né, a primeira Setor linha, 1, né? a linha do final do setor 1, antes da bandeira vermelha. Não tem como você medir o que aconteceu. Óbvio que tem como medir. Não tem como legalmente você medir o que aconteceu, porque ninguém cruzou a linha do final do setor 1. Acabou, bicho. Então, assim, por isso que eu acho que o recurso da Haas era mais ridículo ainda, porque não era nem uma questão, porque do Sainz você pode até falar que é uma questão de como você está interpretando, ok, você pode até argumentar isso. De novo, não acho que vai mudar nada, mas o da Haas é assim, filho, você está argumentando um negócio que não existe dentro da regra. Então, assim, o que você quer? Você quer inventar uma regra nova? É surreal. Existem outras coisas que podem ser tiradas dessa situação, que é a não punição ali do caso Gasly-Ocon e a não punição do Sargent. Aí eu acho que vale sim a pena chamar atenção para o fato de que, né, tinha que ter pelo menos sido investigado. Mas não muda o fato. Nem que fosse para falar, olha só, sem punição para eles. Exato, Beleza. exatamente. Mas pelo menos você investigado. Sim, exato, noted. Entendeu? Vimos o que aconteceu. Nem isso. Exatamente. Tava todo mundo tão focado no que tinha acontecido na frente, que foi tão assim, o pessoal ficou tão chocado, que os caras nem olharam para trás. E eu acho que eles também não olharam para trás exatamente porque estavam focados em olhar a situação do Sainz
para poder dar o resultado que fosse, a punição ou não punição, enfim, o mais rapidamente possível, até para não cair no que aconteceu com o Alonso, né? Porque, apesar de que foi diferente com o Alonso, porque quando aconteceu a situação do Alonso, ela foi notada e foi desconsiderada, e aí lá no final da corrida veio o passarinho, que, né, ninguém sabe qual é, mas todo mundo sabe, o passarinho ali verde Petronas, que falou, não, peraí, mas tocou aqui. E aí nas últimas 6 voltas, eles pararam para olhar novamente. E aí depois veio a punição. E foi uma punição tão controversa que eles mesmos devem ter demorado muito para resolver aquela punição, porque eles não estavam concordando. Agora, a do Sainz me pareceu muito clara para eles. E eu, com certeza absoluta, eles correram para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Alonso. Porque ao mesmo tempo que vem o argumento de que não, mas nem ouviram o piloto, em outras N situações vem a situação, pô, mas tinha que ter resolvido durante a corrida. Você precisa entender qual é o foco. Eu prefiro que resolva durante a corrida, tá? A verdade é a seguinte, a gente tá numa fase que todo mundo vai reclamar, certo? Então, assim, mais uma razão para o pessoal que é encarregado de fazer cumprir as regras de falar, bicho, 100% não vai ficar satisfeito. 50% não vai ficar satisfeito. A gente viu nos últimos anos quantas coisas a gente viu que para um lado parecem óbvias e para o outro lado não parecem óbvias. Não estou nem falando de Abu Dhabi, tá? Isso aí é outra questão. Coisas simples. Toda hora tem alguma coisa pra gente discutir. Exato, que não, porque não sei o quê, porque isso tá errado, porque isso tá errado, isso tá certo. Então, assim, aquilo ali nunca ia ser uma unanimidade. Lembra da batida do Hamilton com o Verstappen em Silverstone? Uhum. 55 mil argumentos e discussões e não sei o que, cada um tem uma visão daquilo. Então, assim, cumpre a função, então, de fazer aplicar as regras, e a discussão online no paddock e tal, vai ser o que ela vai ser, cara. Não dá para os comissários de pista serem encarregados também de fazer com que as discussões online ou ao vivo sejam civilizadas, entendeu? Pô, nunca vai ser. Então, sim. E tem uma questão também que, óbvio, né? A gente faz, nós como fãs e produtores de conteúdo, a gente, né, tem que trazer essas discussões, a gente traz essas discussões, a gente fala sobre essas coisas. Mas no paddock, muito além das discussões online, eles têm momentos, né, em que os times podem questionar, em que os diretores de prova podem questionar os times também. Existem briefings, né, antes da corrida, reuniões com todo mundo, em que coisas são combinadas para além da regra. Foi inclusive uma questão que foi levantada para Abu Dhabi, né, que existia um combinado de um desses briefings, né? A gente já teve uma dessas. A penalidade do Alonso na Arábia Saudita. Sim. Foi isso. O que foi combinado no briefing antes da corrida? O que eles fizeram? Ah, peraí, mas não está na regra, mas foi combinado, não sei o quê. Ok, isso acontece. E beleza. Exatamente. Então, muito além das discussões de rede social, que eu acho que podem levar a coisas interessantes, tá? Mas muito além delas, existem discussões, artifícios para que os times discutam com direção de prova, com a FIA, muito melhores do que ficar levando em consideração. Do que pelo Twitter, né? Sim, exatamente. Exatamente. A gente viu, aí voltando a Abu Dhabi, a gente viu o que acontece, né? Que em 2021, eu lembro que a gente teve essa conversa, eu falando, cara, ficar transmitindo mensagem do pessoal das equipes para diretor de prova, do diretor de prova para pessoal das equipes, só pode dar errado. Porque isso não é para o público, cara. Era óbvio que isso ia dar errado e, infelizmente, deu na pior hora possível, da pior forma possível. Mas, assim, não é, por exemplo, pro Jonathan Whitley ficar falando com o diretor de prova no meio da corrida, cara. Irmão, você quer falar alguma coisa? Espera a corrida terminar e aí você vai discutir. Pô, o cara tem a responsabilidade de cuidar da corrida e tem que ficar respondendo o vagabundo da Mercedes, da Red Bull, da Ferrari, não sei o que, blá, 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 porque não dá, cara.
Aí realmente é impossível. Nem o saudoso Charlie Whiting conseguia fazer isso, cara. Exato. E não é só Felipe Drogovic que vai participar dos testes da Fórmula E. Temos pilotos de várias séries diferentes, muita gente que a gente esperava, inclusive, que passasse pela Fórmula 1 em algum momento. Muita gente que pode vir a passar, porque tem bastante piloto aí de Fórmula 3, por exemplo. É um grid muito interessante, tem algumas questões legais, tipo a dupla da Jaguar, que é dos irmãos dos pilotos oficiais. Temos Drogovic, temos Vitor Martins, temos Daniel Kvyat na NIO e muita gente que quer ver qual é da Fórmula E, ver se serve pra eles. Eu acho que assim, o pessoal que já passou, a janela parece que já fechou para eles, falando aí especialmente, por exemplo, do Schwartzman, que parece que perdeu, né? O bonde timing, né? da Fórmula 1, o Luca Ghiotto com certeza já passou o momento dele. O Drogovic talvez estejamos vendo o bonde passando. Assim, para mim de vez em quando é difícil ver esse tipo de coisa porque eu vejo a quantidade de talento que a escada para a Fórmula 1 produziu e que a gente nunca vai ver na Fórmula 1. Nem como foi, por exemplo, o Will Stevens, né, que vai participar no carro da Penske, não teve a chance, né, de dirigir aquelas carroças, mas, participou. Tava lá, ok, correu umas corridas de Fórmula 1, mas assim, Schwartzman, não vimos ele na Fórmula 1. Jack Aitken a gente viu substituindo, né, 2 vezes e tal, não foi a lugar nenhum também. Drogovic, provavelmente a gente não vai ver, porque se não viu no Bahrein com o Stroll com os ossos quebrados, duvido que a gente vai ver durante essa temporada. Luca Ghiotto era um piloto que todo mundo falava, Luca Ghiotto, e não foi para lugar nenhum. É uma pena. É uma pena a gente ver esse monte de gente que vai para a Fórmula E, que vai para correr de carro esporte, vai para a IMSA, vai para o WEC, né? E nunca vão ter a chance. E o pessoal novo, né? Tem aí o Beckman, o Victor Martin, o próprio Drogovic, o Darúvala. Será que a gente vai ver eles chegarem ou não? Acho que são 2 pontos. Existe vida fora da Fórmula 1. A Fórmula E é uma série que está crescendo bastante e que tem tudo para crescer mais, eu acredito. Teve agora a corrida no Brasil, que parece que foi super legal. Eu, infelizmente, não pude assistir. Tem muita gente aqui que gostaria, sim, de estar na Fórmula 1, que trabalhou muito para isso, como o Schwartzman, como o Drogovic. O Daniel Kvyat, que passou pela Fórmula 1, mas, né, foi... Mas ele, pelo menos, teve a chance, né? Mas não conseguiu, né, se fazer ali na Fórmula 1. A gente pode até falar da, entre aspas, injustiça que foi eles, né, se comparado ao Verstappen. Então, a não ser que ele igualasse o Verstappen, ele seria demitido e tal. A gente pode discutir a injustiça ou não desse fato, ok. Mas, assim, ele pelo menos teve a chance dele. O Will Stevens também dirigiu as carroças lá no fundo do grid, mas participou. Schwartzman, Ghiotto, esses caras não tinha nem, assim, abertura. E o Martins tá indo pelo mesmo caminho. Já tá na F2, né? E pra onde ele vai? Piloto da Alpine. Vai pra onde? Cadê o lugar dele? A Alpine não tem equipe B. Não tem equipe que usa o motor para poder, segura esse malandro aí para mim, né? Como a Mercedes fez com o George Russell, com a Williams. Não tem. A maior probabilidade qual é? Ou ele dar uma de Piastri, ficar 1 ano lá piruando pelo box da Alpine para ver se aparece, porque assim, Ocon e Gasly, a gente tem alguma esperança de que esses dois vão dar lugar? Eu não tenho. Eu acho que eles ficam aí 1, 2 anos pelo menos. O Martins vai ficar 2 anos esperando uma chance? Ou vai se ele não outro negócio? Se ele não for campeão da F2, ele ainda fica mais 1 ano ali na F2 com alguma facilidade. Agora, se ele ganhar que aí é ruim F2... também, né? Que aí tem essa coisa que é perversa da Fórmula 2, que é o seguinte, o cara não ganha, tem mais 1 ano para ficar na Fórmula 2, mas aí conta ponto contra ele se ele ficar muito tempo na Fórmula 2, como era o Joe, por exemplo. Mas ficou 3 anos na Fórmula 2. Como foi o Drogovic? Ele ia para onde? Exato, mas ia para onde? Você queria que ele fizesse o quê? Sim, não foi campeão, mas, nem todo mundo é campeão da Fórmula 2. Só tem um campeão, no caso, né? Exato, mas aí entra essa coisa perversa de se você for campeão na hora, entre aspas, errada, você se dá mal, mas se você não for campeão, que é uma sorte, porque de repente tem um lugar, aí começa a contar contra você que você não foi campeão lá atrás. É difícil. E finalmente, Mercedes divulgou o resultado da investigação do PU do George Russell. E o resultado é catastrófico. Motor a combustão, o turbo
e o MGU-H, todos para o lixo. O MGU-K, talvez. E o controle eletrônico e a bateria, talvez possam ser reutilizados. Quer dizer, quarta corrida vai partir para o segundo set de 3 componentes bastante importantes e a chance de chegar até o final do ano sem levar uma penalidade de grid basicamente é zero. Corridas, acho que a chance de terminar o ano sem penalidade para todos eles é zero. Vai ser um milagre se alguém chegar no final do ano usando tudo dentro da especificação da regra. Também acho. Exato. Eu acho que vai ser assim um feito histórico. Agora, o que me chama a atenção é que não é só Mercedes. Mercedes com graves problemas, não só com o Russell, mas também teve problema com o Stroll. O Norris também já trocou coisa pra caramba no motorzinho Mercedes dele, né? Ferrari já teve problema óbvio. com Bottas, Leclerc. Ferrari teve problema com Bottas e Leclerc. A Red Bull tá tendo reclamação de câmbio toda a corrida, inclusive já trocou câmbio. Teve aquela falha no drive shaft do Verstappen, que, sim, ele estava ali batendo na zebra e tal, mas é uma parte do carro que é para ser forte. Não é uma asa dianteira que quebra por qualquer coisa. Quantos drive shafts quebraram ano passado? Quantas vezes a gente viu o eixo quebrando? Zero. Porque não é um negócio que quebra assim para todo lado. A minha sensação é que as equipes erraram a mão na hora de economizar um componente para ficar mais leve. E aí o carro tá de papel. E aí vai ser muito... a gente teve situações estranhas ano passado, tipo Monza, com penalidades de grid. Esse ano vai ser muito pior. Esse ano vai ser bem pior. A gente estava conversando, né, antes de começar a gravar, e entre a 9ª e a 11ª corrida, né, Canadá, Áustria e Silverstone, se não houver uma troca geral de componentes, vai ser um feito. Ficarei surpresa se em Silverstone já não tiver todo mundo trocado alguma coisa. Veremos como chegamos lá. Ótima quarta-feira, cuidado com a tração na saída das curvas e voltamos amanhã com mais sprint de notícias do Box. That's the end. Thank you. You can jump out. So box.